Um dia abençoado a todos. Mais uma vez aqui no canal, né? Vivendo em Graça. O canal para todos participarem. Aqui nós não discriminamos ali o teu comentário. Todos são livres. Pode opinar, pode concordar, discordar, né? Aqui não tem essa coisa que tem a denominação, né? Tem uma cartilha que você tem que seguir. Aqui todos somos livres, né? Para participar. Então pode participar à vontade. Nesse dia eu queria trazer hoje, né, um entendimento sobre aquela história lá do princípio, né? Gênesis 2. Adão, árvore do conhecimento, árvore da vida, serpente, toda essa história, né, que eu, há 18 anos dentro de uma denominação batista, aprendi que é tudo literal, né? Existiu aí, eles ensinavam que uma cobra ali, uma serpente falava mesmo, falou com Eva, deu descendência. Imagina, a serpente dá descendência de seres humanos. É o que diz lá, né? Se a gente levar no literal, vai ter que considerar isso, não é? E eu queria trazer uma reflexão em cima disso, em cima desse entendimento que se tem, que ali é literal. Na verdade, não tem literalidade nenhuma, senão a Bíblia passa a ser um livro como conto de história, não é? Um livro de Monteiro Lobato, se eu não me engano, escreveu O Sítio Capão Amarelo. Vamos ao ponto, né, do entendimento. Então, para nós entendermos, né, o que significava tudo isso, a gente tem que ir lá nos livros do Novo Testamento. Tem que ir lá na revelação daquilo que estava oculto. Isso tudo estava oculto. Ninguém entendia essa história. Mas lá no Novo Testamento nós podemos entender. E aí a gente pega o ensinamento de Cristo. Ele falando, né, na sua linguagem figurada, né, usando parábolas. Ele compara o homem à árvore, que pode dar fruto bom ou pode dar fruto ruim, bem e o mal, não é? Essa árvore pode produzir. E também temos Paulo, né? Paulo vai falar da guerra que o homem tem dentro dele, o bem e o mal habitando no homem. Então, logo por aí, você já tem um entendimento do que seria aquela árvore plantada no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, que Adão foi proibido de ter acesso e comer do fruto dela. Então não é difícil entender. Se Jesus comparou o homem a árvores, que poderia produzir frutos bons e frutos ruins, aquela árvore era Adão, o primeiro ser humano criado. Ele foi colocado no centro de todo o jardim. Ele teve a responsabilidade de cuidar. Ele teve a autorização de dar nomes aos animais, dar nomes a tudo. Então, não é difícil de entender que a árvore representava Adão. E que Adão, ele não podia ter acesso àquilo que já existia dentro dele, né? Tanto o lado do bem como o lado do mal. Ele não poderia descobrir isso através do fruto que ele não poderia comer. E esse fruto seria produzido pelas suas vontades, né? Os frutos da carne, né? Os desejos humanos, ele é produzido por nós, dentro da nossa natureza humana. E foi isso que ele foi proibido, de ter acesso. Então, quando Deus chega para ele e fala para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era para que ele não fizesse a sua própria vontade. Porque ele fazendo a sua própria vontade, não ouvindo a Deus, ele passaria a conhecer o que tinha dentro dele. Ele ia descobrir
a sua natureza humana, como era perversa. E ele ia descobrir a tal da serpente, né, esse animal astuto, né, que tentou Eva. Então esse animal não é um animal, não é uma serpente. Está falando da natureza humana, que veio do pó da terra, assim como todos os animais. Então, como todos os animais que veio do pó da terra, o homem, ele é o mais astuto, mais inteligente, mais consciente, o que se aproxima mais de Deus. Então, serpente, árvores, frutos, tudo isso estava relacionado com a natureza humana. Era uma mensagem para mostrar o que somos, o que tínhamos dentro e que não poderia ser descoberto. E Adão acabou descobrindo com seus desejos, com a sua cobiça de querer ser igual a Deus. Foi nessa cobiça, nesse desejo, que ele descobriu o que ele era de verdade. Então, essa mensagem que eu queria deixar aí para todos, para a gente, quando pegar Gênesis 2 e essa história de Adão, Eva e tudo o que envolve ali, serpente, árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo isso era para mostrar o que o ser humano era, a sua natureza humana. Eu queria até falar um pouquinho mais disso, mas aí o tempo é muito curto, tudo eu vou deixar para o segundo vídeo. Então fiquem na paz.